vou chamar então o Francisco Rocha, da Escola Portuguesa de Salvamento, que ele também é cá de Portugal, que vai nos trazer aí primeiros socorros em áreas remotas. Francisco, muito boa tarde novamente. Já estiveste aí a fazer algumas questões também pertinentes. Boa tarde, bem-vindo. E obrigado mais uma vez por teres aceito aí o convite para estar presente aqui no nosso segundo Congresso Internacional de Sobrevivencialismo. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer a ti, Paulo, por fizeste o convite, e ao Diego pela vossa organização neste segundo congresso. Eu tive hipótese antes de ouvir, ainda não ouvi, estive em direto a assistir até ao quarto palestrante, mas depois ainda não ouvi os outros, mas tenho interesse em ouvir, sem dúvida nenhuma. Vou ver as gravações porque achei que os temas estavam super interessantes. As apresentações também bastante fortes, bastante interessantes para o tema, e que no fundo o que eu vou falar um bocadinho hoje aqui até vai puxar algumas das coisas que foram faladas durante as apresentações de ontem, que acho que é bastante interessante ser esse conceito. Antes de mais apresentar-me, eu sou Francisco Rocha, a minha área de formação sempre foi relacionada com Safety and Security. Tive ligado muito tempo ao mundo diretamente dos bombeiros, neste momento sou bombeiro na reserva, mas acabei por estar ligado na área dos bombeiros, a formar bombeiros na área do salvamento especial. O tema que eu vou falar, o socorro local remoto, é um bocadinho dois hobbies aqui que eu juntei, e há 10 anos, quando o conceito da Escola Portuguesa de Salvamento, eu trouxe o conceito da Escola Portuguesa de Salvamento para Portugal. Eu tinha estado na Inglaterra a trabalhar na área de salvamento e depois regressei a Portugal com um conceito novo, que era trazer, no fundo, a área do salvamento especial para Portugal. Eu sempre fui praticante de atividades de natureza, fui guia de montanha durante muito tempo, sempre pratiquei todo tipo de atividades de natureza, desde espeleologia a montanhismo, e ao mesmo tempo fui bombeiro e percebi que havia aqui um desligar, vamos falar assim, de percebermos os dois lados das coisas. Como o lado dos bombeiros e no mundo dos bombeiros que eu estava, interpretavam quem praticava atividades de natureza de uma forma, e eu vou já falar mais à frente dessa forma, e quem estava nas atividades de natureza, que também vamos falar disso, interpretava, no fundo, a área de socorro como outra forma. O conceito que eu vim a tentar cada vez mais puxar e tentar envolver é que, e eu disse isso muitas vezes, que era muito mais fácil pegar num elemento que praticasse atividades de natureza, seja o montanhismo, a espeleologia, e transformá-lo num excelente técnico de salvamento, do que fazer o inverso. Pegar num elemento que era das equipas de socorro e transformá-lo num técnico de salvamento. Eu sempre fui um crente dessa ideia e sempre apostei nessa ideia, e até então ainda não me provaram o contrário. Claro que existem exceções, existe pessoal que quer se envolver na área da natureza, de atividades de natureza, mas na realidade o que nós vamos buscar nas atividades de natureza, e já se falou aqui um bocadinho disso, a capacidade de improviso, que é portuguesa, é latina, mas quando desenvolvida com boa qualidade consegue ainda ser melhor, dificilmente consegue-se fazer o inverso. Então o curso, quando a gente trouxe o conceito do curso de socorro local remoto, para mim foi ouro sobre azul, porque na realidade é um conceito extremamente interessante, percebermos que existem duas vertentes do socorro local remoto, uma que é para os praticantes de natureza conhecerem, e falou-se aqui, alguns oradores ontem tocaram no assunto, que o que é que nós na realidade como praticantes sabemos sobre o socorro. Muitos sabem algumas técnicas, mas na realidade quando estamos isolados, se calhar não sabemos o que precisamos mesmo de saber. O simples facto de termos uns 2 primeiros socorros e se calhar mais de 80% dos equipamentos nem sequer sabem utilizar, simplesmente porque ou compraram pré-feito ou na realidade alguém lhes disse para meter aqui dentro, e se calhar não têm os equipamentos mais indicados para as nossas atividades. E depois temos a segunda vertente, que é as equipas de salvamento não perceberem muito bem o que é vamos falar assim, um praticante de bushcraft, se precisa mesmo de ajuda, ou um praticante de montanhismo, se precisa mesmo de ajuda, é porque a coisa complicou, porque normalmente 80% das situações ele por si só consegue sair delas. Por isso, se mesmo complicou, é complicado para ele, é complicado para as equipas de salvamento. Este é um foco principal que a gente tem que ter. E depois, uma das coisas que não se discute muito em Portugal, que é isso,
o pedir ajuda, porque é tudo muito bonito e vamos já falar da filosofia, digamos, ou da definição de socorro local remoto, mas tudo é bastante interessante, mas só acaba quando a gente chega a uma unidade hospitalar para ter o tratamento, quando estamos a falar de situações graves, só acaba quando a gente chega a uma unidade hospitalar para receber o tratamento, e para isso é preciso um processo, e temos que entender o processo, que é chegar lá, e o chegar lá parte de uma coisa, da capacidade de pedir ajuda, e muitas vezes não é assim tão fácil o pedir ajuda, até porque, embora nós, até, em termos portugueses, até temos uma boa cobertura, digamos, de rede móvel, nós não temos cobertura nas zonas remotas, estamos a falar das montanhas, porque nenhuma operadora vai investir em pôr repetidores de antenas no meio da Serra da Estrela, no que vão dar metade. Aqui eu estou aqui no Marão, no meio do Marão, ali da Serra do Marão, a maior parte das zonas não tem cobertura, porque as operadoras não vão estar a pôr repetidores lá, porque não lhes compensa em termos económicos o estar a fazer. Por isso, sem conseguir chegar a esse pedido de ajuda, as coisas tornam-se complicadas. E depois do pedido de ajuda, há o processo de chegarmos ao local, que é as equipas de salvamento conseguirem perceber, e isso eu posso falar completamente à vontade, porque eu sei como é que funcionam as equipas de salvamento em Portugal, porque passo para a maior parte delas em termos de os formar, elas interpretar que eu vou dar um sistema de coordenadas e que consigo localizá-las no terreno e o processo de as tirar de um local de difícil acesso. Paulo, dás-me uma autorização aí para a apresentação, por favor? Sim, senhor, dá-me só um segundo. Podes. Obrigado. Eu tenho só aqui uma apresentação muito simples, é só para nos orientarmos aqui um bocadinho. Deixem-me ver se vocês vão conseguir ver a apresentação. Estão a ver no ecrã? Paulo, confirma. Sim. Ok, primeiro, a definição de socorro local remoto. E aqui logo entra a parte importante do que é a definição de socorro local remoto. Isto vem de uma entidade que é de relevo em termos internacionais e o conceito de socorro local remoto já existe há mais de 20 anos. A Wireless Medical Society definiu este conceito, depois outros pegaram nela e fizeram exatamente o mesmo conceito, mas a definição diz que é a assistência imediata prestada por indivíduos com formação específica. Estamos a falar de uma formação de conceito muito básico, mas com, no fundo, os conceitos de life-saving, no fundo, do que é mesmo importante nesses locais, no local do acidente feita por esses indivíduos. Por isso, a definição é tão fácil quanto isso. A assistência imediata prestada por indivíduos com formação específica no local do acidente. Okay? Por isso, isto é o primeiro tópico do que é o conceito ou a definição de socorro local remoto. Depois, a assistência até à chegada ou à possibilidade de deslocação do acidentado até ao socorro especializado ou o tratamento médico, digamos. Por isso, a segunda parte, digamos, da definição. E depois, não menos importante, a terceira parte da definição, que é não substitui claramente o tratamento médico. Quer dizer que isto é uma situação de, como diz o nome, de socorro, ok? De estabilização, como nós utilizamos na gíria de socorro, a estabilização da vítima até conseguir levá-la ao socorro diferenciado ou até o socorro diferenciado conseguir chegar ao local da vítima, porque muitas das situações é isso que acontece. E nada disto vai, no fundo, substituir o tratamento, digamos, médico final. E nós temos que perceber isso, embora até agora na última apresentação do Henrique estava-se a falar que muitas situações estão relacionadas com ingerirmos águas não potáveis, vamos falar assim, mas vamos falar que o adulto até à idade de 40 anos, 70% a causa de morte é trauma. Okay? Por isso, 70% da causa de morte do adulto até aos 40 anos é trauma. E então, quando nós colocamos aqui as atividades literalmente de natureza, e às vezes o conceito, e eu falo por experiência própria, também gosto, já não pratico há uns anos, mas gostei sempre muito das atividades em solitário, a solo. Quando a gente se mete a praticar atividades em solitário a solo, o risco de sofrer acidentes e de se colocar em situações muito precárias cresce, como é lógico, nos locais onde não vai passar ninguém para nos dar algum tipo de ajuda. O que quer dizer que há características muito específicas no socorro local remoto que nós temos que ter em conta, e uma das características é que tanto a vítima, okay,
como a pessoa que pode estar a acompanhar a vítima, digamos, o companheiro da atividade, vão estar em risco de acidente. Eu quero dizer, se eu estou a fazer uma caminhada e eu, por algum motivo, tive uma lesão no membro inferior, porque torci, porque tropecei, a pessoa que me vai prestar cuidados está nesse local, ela não deixa de estar no local de remoto, ok, de acesso difícil, e que na realidade vai se colocar exposto ao mesmo problema. Eu quero dizer que nós temos que ter sempre em conta isso, que o local remoto bate um bocadinho nisso, é quem está a prestar socorro está literalmente sujeito a essas coisas. Eu posso dar aqui um exemplo, há uns anos atrás ali na zona centro do país houve uns miúdos que estavam a descer um chamado Canyon, num rio, e na realidade um deles teve uma lesão, mal colocação de segurança abaixo na corda, no rapel, esse miúdo fez uma descida descontrolada, bateu na parte inferior e o miúdo teve uma lesão no membro inferior, que nem sequer era fratura, depois de diagnóstico hospitalar, nem sequer era fratura. Posso dizer que nesse socorro, 2 operacionais dos bombeiros foram para o hospital, onde um deles tinha o prónio partido. Quer dizer que a equipa de socorro sofreu mais lesões do que a própria vítima que eles estavam a salvar. Não é o único caso, posso dar outro mais recente. Há relativamente pouco tempo aconteceu uma situação também de salvamento na zona de Jerez, um praticante de caminhada ficou incapacitado, entrou em hipotermia, como é normal, é uma das situações mais relevantes no socorro local remoto, e a equipa de salvamento que foi para lá, os primeiros elementos acabaram por ser eles os salvos pela segunda equipa de salvamento que foi para lá. O que quer dizer que prova este primeiro tópico, este primeiro ponto de que está aqui, que é tanto a vítima como as pessoas que no fundo vão socorrer estão expostas aos mesmos elementos, ou até mais, porque aqui entra um fator stress, e também se falou ontem do stress neste tipo de atividades, neste tipo de situações, entra aqui um fator stress, e então, por exemplo, se nós tivermos e temos sempre alguma afinidade com as pessoas que estão a praticar estas atividades connosco, normalmente praticamos ou em família ou num seio de amigos, é diferente eu como equipa de salvamento e fazer um salvamento, que não existe essa afinidade, embora como ser humano existe sempre a afinidade, mas não existe a afinidade, digamos, familiar ou de amigo próximo. Quando estamos a falar em atividades de grupo, existe sempre essa afinidade, por isso o nível de stress vai claramente disparar e normalmente o stress faz com que não sejamos tão ponderados nas ações a ter. Depois, aqui, segundo ponto, o tratamento final pode demorar horas ou dias. É mesmo aí, a definição do local remoto diz que há um tópico da definição do local remoto, é tudo aquilo que está a mais de 1 hora do tratamento hospitalar. O que quer dizer que não é assim tão difícil as situações que estão a mais de 1 hora do tratamento hospitalar. Pode elas ser em situações de comunidades remotas, pode elas ser em atividades que nós fazemos caminhadas de algumas horas e que não há acesso, digamos, a viaturas motoras para chegarmos a essas vítimas para extraí-las, ou então, e isso com o local remoto também bate muito nisso, comunidades, estamos a falar mesmo elas urbanas, que na realidade, após qualquer situação de, digamos, de catástrofe, passam a ser literalmente locais remotos. Qualquer cidade urbana após uma catástrofe passa a ser a definição de local remoto, porque tudo falta, tudo está ausente, e entra aqui o conceito de demorar o socorro especializado ou final, demorar horas ou até mesmo dias, e termos que permanecer no local a assistir a essas vítimas. Depois, outra parte que nós temos que perceber aqui no socorro local remoto é que alguns tipos de acidentes ou doenças são mais comuns em locais remotos. É normal, e estávamos a falar da situação da água, eu se não tiver acesso à água potável vou correr riscos de ter que ingerir alguma coisa que não seja tão viável para o meu organismo e estar sujeito a situações mais de contaminações do que estar em casa, dificilmente em casa vou ingerir esse tipo de produtos. E, por exemplo, se eu estiver a fazer, por exemplo, uma característica muito conhecida de um percurso muito praticado dos Picos da Europa, os Picos da Europa é uma zona de calcário, bastante escorregadia quando está úmido, e há muita gente a ter quedas e quedas com lacerações, com cortes. Porquê? Porque a rocha é calcária,
é escorregadia quando está molhada e quando as pessoas caem é uma rocha que é extremamente cortante. A zona de Valongo, de onde é que eu sou, é xisto, o xisto era utilizado pelos antigos para fazer lâminas de corte, facas, lanças e por aí adiante, por isso é muito fácil literalmente fazer cortes, por isso cair numa dessas zonas e fazer grandes lacerações é propício a acontecer. Por isso, continuo a dizer, há certas situações, tanto de trauma associado ao trauma, acidente, como a doenças que são mais propícios a acontecer em locais remotos. Estávamos a falar agora o que está a acontecer na Ucrânia. A Ucrânia não tinha problemas nenhums de cólera. Qual é o normal das situações quando começa a haver cadáveres e a falta de água potável, começa a aparecer literalmente situações com doenças características deste tipo de situações. Por isso, é uma das características do socorro local remoto, ou dos locais remotos, não do socorro, de locais remotos, uma característica é aparecer outras coisas, nós normalmente não temos associação. Depois, que vai entrar no conceito de socorro local remoto, é o material necessário para proceder tanto à evacuação como à parte do socorro, é limitado. É aqui onde é que vai bater a definição. O que quer dizer que eu normalmente para as atividades, é tal coisa que como mostrei, os 2 primeiros socorros que eu levo, é isto, em atividade. Eu, se for fazer um salvamento, seja ele onde é que ele for, e vocês percebem perfeitamente que as equipas de salvamento levam mochilas totalmente equipadas, com garrafas de O2 e todos outros, uma panóplia de equipamentos, para fazer esse tipo de salvamento. Eu, nas atividades, estou limitado, porque quero ir mais light, mais leve quando possível, e como não posso levar tudo, tenho que fazer uma seleção dos equipamentos. E tenho que considerar sempre que esses equipamentos podem ficar por algum motivo afastados de mim, porque alguma coisa menos boa aconteceu, esses equipamentos podem estar completamente isolados de mim, eu tenho que ter a capacidade de ter a solução de criar equipamentos de substituição. Ontem também se falou isso, normalmente nós tentamos escolher equipamentos que dêem para mais do que uma utilização, ok? E é isso que eu tento sempre equacionar, colocar no meu saco, é um equipamento que tenha mais do que uma utilização, porque se eu tenho mais do que uma utilização daquele equipamento, tenho que ter menos equipamento para fazer as coisas que eu possa precisar. Mas o conceito é esse, é ter equipamento reduzido e tentar fazer tudo que são aquelas manobras de salvar mesmo a vida, de estabilizar e de conseguir evacuar, porque aqui o ponto da evacuação é extremamente importante, tanto evacuar definitivamente para o local de tratamento, como também reduzir a distância das equipas de socorro até, digamos, à chegada do local onde possa estar a nosso acidentado, ou até mesmo nós sermos o acidentado. E depois, aqui, a parte importante, que é aqui que vai ganhar o conhecimento, o treino e a parte da sobrevivência, que vamos entrar aqui neste tema, não é? Que é as considerações de sobrevivência têm que ser tomadas. A capacidade de fazer abrigo, extremamente importante, a capacidade de obter água, sem dúvida importante, a capacidade de fazer fogo, não há dúvida nenhuma, e depois o conceito do tal pedido de ajuda. Na Força Aérea Mundial existe um conceito que é o SES, que é o curso de sobrevivência que é dado a todo o pessoal que vai empenhado em missão em meio aéreo que possa ser capturado em zona inimiga, e que na realidade é passado este conceito. E muitas vezes nós na sobrevivência, o pessoal praticante do bushcraft e por aí adiante, até tem isto, digamos, de ideia, mas na realidade, passando da ideia à prática, ainda vai um longo caminho. E eu tenho, nos últimos tempos, cruzado com muito pessoal que pratica atividades e tenho brincado um bocadinho com isso. Da ideia até o treino e prática, está um longo caminho. Eu acho que nós ainda temos muito a fazer. O pessoal até já fez uns cursinhos de socorrismo, até tem umas noções do que é o socorrismo, mas estamos a falar de um tipo de socorrismo que nestes locais se calhar é um bocadinho aquém das necessidades de o ter mesmo que fazer salvar, porque vamos ser realistas, nós em termos de atividades, nos cortarmos com uma faca é uma coisa comum, acho que toda a gente já o fez, já tive com vários colegas que os colocaram. Há pouco tempo, numa atividade, um colega que é conhecido no nosso meio também se magoou, caiu, foi fazer a sua higiene, um ribeirozinho, quando chegou à nossa beira estava com uma perna completamente lacerada e teve uma laceração que teve que levar a pontos e por aí adiante. São coisas banais e que acontecem neste tipo de atividades. Até quanto ponto que o pessoal que pratica estas atividades tem noções do que é, na realidade, fazer socorrismo neste tipo de atividades.
continuo a dizer, temos de abrigo, temos de obtenção de água, temos da capacidade de fazer fogo. Eu tenho grandes dúvidas da capacidade de pedido de ajuda, e vamos falar um bocadinho mais à frente disso, e tenho grandes dúvidas na capacidade de socorro, e socorro, neste caso, em local remoto. Eu costumo dizer que sem treinar este tipo de atividades, dificilmente numa situação real consegue-se lidar com essas situações. Por isso, vamos ter que dar aqui um grande passo nessas situações, temos que dar um grande passo nessas situações, e mudar esse conceito, ok? E mudar esse conceito. Depois, eu sempre digo isto nos finais dos cursos de socorro local remoto, que o socorro local remoto, pior, literalmente, do que ter conhecimento, saber fazer, é a tomada de decisão, porque a decisão difícil muitas vezes tem que ser tomadas. Nós temos aqui grandes exemplos de situações que se passaram, tornaram-se reais, até foram transformadas em filme, que nós podemos ter como exemplo, e que as coisas piores, quanto mais descavidas podem acontecer. Temos o exemplo do 127 horas, que a maior parte do pessoal que conhece estas áreas acabou por ver, que foi o colega americano que foi praticar atividades a solo, em solitário, para o Grand Canyon, e acabou por ficar entalado no meio do canyon, com um rochedo que se deslocou, entalou o seu braço, e ele, ao fim de muitas horas, 127 horas, é conhecido por isso, ao fim de 127 horas ele optou por fazer uma amputação traumática do seu próprio braço. História real, verídica, a maior parte do pessoal conhece essa história, e quem não conhece aconselho a ver o filme, porque mostra claramente o que é a superação individual em situação limite de sobrevivência, saber perfeitamente que ninguém ia chegar lá porque ele não tinha passado um manifesto de onde é que estaria, okay? Saber perfeitamente que na realidade não tinha grandes soluções porque ia morrer ali, então passou para a opção de fazer uma amputação traumática do próprio braço. Digamos que literalmente, que não é fácil, tendo em conta tudo que se possa dar de farmacologia e todo o conceito, literalmente, de o fazer. Imaginem fazer a si próprio sem essa, digamos, ferramenta, ok? Ter que partir o osso, cortar o tecido, só pensarmos assim é uma coisa dura de pensar. Não é o único, há várias outras situações. Nós temos um filme muito mais antigo que retrata também uma situação de sobrevivência que até hoje é exemplo na história dos montanhistas, que é o Touching the Void, também para quem não conhece, é interessantíssimo. 2 praticantes de montanhismo que vão fazer uma expedição ao Peru, no auge da sua carreira, jovens, treinados e muito bem. Na descida, infelizmente, devido ao mau tempo, um dos colegas cai numa cravasse e acaba por ficar pendurado pela cordada do colega na cravasse, e o colega, ao fim de muito tempo de não conseguir ouvir, devido ao barulho da neve, da tempestade, não o consegue ouvir, e ou ia morrer ele, e optou pela coisa que era o cortar a corda, e corta a corda do colega que estava pendurado do outro lado da cravasse, porque ele não conseguia fazer a autodetenção para fazer o reenvio para chegar à fenda e tentar perceber se o colega estava bem. Berrou ali durante horas, o colega não responde, ele cortou a corda, e quando foi lá ver, não o consegue ver, porque a cravaça era demasiado funda, ele berrou e pensou que, literalmente, o companheiro teria morrido. O incrível que aconteceu é que o companheiro não morreu, e acabou por, ao fim de alguns dias, arrastar-se, okay? Saiu pela parte de baixo da cravaça, uma coisa incrível que só em histórias é que a gente acredita, mas foi contado pelas primeiras pessoas, por isso eles contaram a história na primeira pessoa, o que é que aconteceu. Ele conseguiu sair da cravaça com uma fratura na perna, arrastou-se, fez uma imobilização com a sua colchonete, com a sua esteira, conseguiu-se arrastar e conseguiu chegar ao acampamento de base, e sobreviver a essa situação. O mais incrível dessa história, que acho que é importante reter, e quando eu estou a dar a formação de montanha, eu digo sempre essa parte, é que quem cortou a corda nunca mais praticou montanhismo, quem teve a lesão e que se arrastou até ao fim, hoje em dia ainda pratica montanhismo. Para vermos o fator psicológico aqui às vezes destas coisas e a afetação psicológica dessas coisas. Por isso é interessante nós vermos isso, e que as decisões, como eu estava a falar, as decisões difíceis nestas situações têm que ser tomadas. Conhecemos histórias ainda muito mais antigas da situação da queda do avião
daquela equipa no Peru nos anos 80, onde infelizmente eles tiveram, para sobreviver, se tornarem canibais. Okay? E muita gente conhece essa história, e é daquelas coisas que é o limite da sobrevivência, e que, continuo a dizer, nós nunca sabemos no dia da manhã a tal decisão difícil que nós podemos ter que tomar neste conceito de socorro local remoto. Por isso é preciso nós termos o fator bem criado, a ideia bem criada do que é isto do socorro em local remoto. Basicamente isto era o que eu estava a falar, mas condições extremas envolvem-se de grande stress pessoal. Conhecermos as pessoas que praticamos vai criar essa parte de condição extrema. A ansiedade compromete sem dúvida nenhuma a segurança e o salvamento, e como isso o socorro. Por isso, maior parte das vezes o que eu vejo é saltarmos, colocar-nos à frente, literalmente, do perigo, porque queremos ajudar, temos a intenção de ajudar e não vemos o risco que existe para nós nestas situações, porque não temos a coisa treinada, não temos aquele conceito preparado de lidar com aquela situação, e vemos ali uma hemorragia abundante e nem sabemos muito bem o que é que está a acontecer, e às vezes colocamos-nos ali em situações de risco. Por exemplo, falou-se também que é verdade que nós temos mais plantas perigosas em Portugal do que temos animais perigosos, temos alguns, podem não matar o adulto de imediato, mas criam problemas graves para o adulto, mas, por exemplo, uma criança, uma víbora cornuda pode facilmente criar uma situação muito complicada a uma criança. Mas quando nós estamos a falar, às vezes, de algumas situações que podem ser suscetíveis, por exemplo, ser mordido por qualquer tipo de inseto, comer qualquer tipo de alimentação, ou picado por qualquer tipo de inseto também, pode criar um choque anafilático. Um choque anafilático numa situação de socorro local remoto é uma situação emergente e gravíssima, e que pode literalmente provocar a obstrução da via aérea e a pessoa morrer. Por isso, quando nós falamos literalmente que não existe grandes perigos, e estamos a falar no conceito português, já não estou a falar de outros países que têm alguns animais de alto risco, mas no conceito português nós podemos ter graves situações a acontecer na lida deste mundo, digamos, de atividades de natureza. O conforto à vítima é das coisas mais importantes. É segurança, e há estudos que provam que quando a gente passa a dar algum tipo de conforto à vítima, vai claramente melhorar a parte, digamos, de saúde da nossa vítima. E nós, às vezes, não temos muito essa intenção. E eu falo mesmo pelas equipas de salvamento. Eu tive muitas vezes que lidar com situações, em termos formativas, de martelar, e desculpem o termo, das equipas de salvamento. Por exemplo, o conceito de socorro em local remoto é que todas as nossas vítimas, seja no conceito que estão, uma vítima em local remoto está sempre hipotérmica, ok? Nós vamos considerar sempre isso. Por mais calor que esteja o dia, nós vamos considerar que a vítima é hipotérmica, vai estar sempre com perda de calor, porque seja a situação clínica, seja a alteração do pico de temperatura de estar imobilizado, vai ser uma vítima que vai entrar em hipotermia. Depois existe aquele conceito errado, por exemplo, cada vez mais nas atividades desportivas. Por exemplo, vamos falar do trail. Eu faço muita prevenção de segurança à trail e também, infelizmente, faço alguns salvamentos de praticantes de trail, não em prova, mas situações de trail, de praticantes que infelizmente ficam às vezes algumas situações isolados na montanha. E cada vez mais o trail, e quase todas as provas agora obrigam a ter a manta isotérmica, a ter 2 pontos de luz, aquelas coisas todas. Eu posso dizer que a maior parte das pessoas que têm a manta isotérmica nunca utilizaram uma manta isotérmica, não sabem utilizar uma manta isotérmica e utilizam a manta isotérmica quando a usam erradamente. Okay? Esse é um dos problemas. Há relativamente pouco tempo eu tive um salvamento aqui no Marão, e um casal que estava a praticar trail. Eu posso-vos dizer que a estação meteorológica na Serra dava-nos 7 negativos, e os praticantes de trail estavam a fazer trail como é normal. Licrazinha, calçãozinho, ok? Quando não têm necessidade de parar, os 7 negativos até muitas vezes são positivos para eles, porque não aquecem tanto. A Serra do Marão tem ali uma coisa que se chama o quilómetro vertical, que é a subida da Amarante para o Marão, é dose. Eu não o subia, por isso, só se fosse de moto ou de carro, mas quando eles estão a subir, a temperatura negativa até ajuda. O problema é que, literalmente, um começou-se a sentir indisposto, teve que parar, e 7 graus negativos, digamos, quando se para em licra, não é aceitável para o ser humano. Rapidamente o metabolismo começa literalmente a sofrer.
Nesse caso, eu posso dizer que até nós não estávamos lá em prevenção, tínhamos lá câmaras, nós temos lá câmaras de CCTV no posto de socorro, eles conseguiram chegar ao posto de socorro, e nós conseguimos perceber pelas câmaras uma coisa incrível, que eles começaram, nós temos um sistema de acesso lá dentro, conseguimos-lhes abrir a porta remotamente para eles entrar para uma parte que é um alpendrezinho, não é dentro do edifício, mas é um alpendre que tem 3 paredes, digamos, não tem a parede frontal, mas conseguiam-se abrigar, digamos, com teto e 3 paredes do vento, mas mesmo assim via-se perfeitamente que eles, a 7 negativos, não era fácil literalmente ali isolar-se, ainda por cima no ponto mais alto, a 1500 metros, não é fácil o isolamento. E na câmara, na altura, quando eu despachei os meios de socorro, eu estive sempre da frente das câmaras de CCTV a monitorizar a situação deles. E via-se que eles tiveram, literalmente, criar barreiras, eles utilizaram um tapete grande que nós tínhamos na porta para se cobrirem, utilizaram paletes, que nós temos uns bancos feitos em paletes, eles desmontaram os bancos e começaram a fazer um abrigo e colocarem-se literalmente atrás das paletes e fizeram ali um abrigo precário até os colegas da equipa de socorro chegarem lá para os evacuar. Mas o engraçado é perceberem que esses 2 atletas estavam a praticar trail, ok, corrida de trail, na Serra do Marão, em inverno, com 7 graus negativos e nenhum deles tinha uma manta isotérmica, ok? Este é um caso, mas muitos casos, infelizmente, que nós chegámos ao local, eles até têm a manta isotérmica, mas não a usaram, ou então, por exemplo, usam a manta isotérmica em cima da roupa completamente encharcada e molhada, que não vai ter poder térmico. Porque depois é esse o conceito, toda a gente entende que a manta isotérmica, o termo diz isola a temperatura, isola térmico, não é um produto de aquecimento, que é isso que o pessoal não percebe. Se está frio, vai se manter frio. Okay? Se nós estarmos molhados, vai manter o molhado e frio no interior. A maior parte das pessoas não tem essa noção de como é que se utiliza uma manta isotérmica corretamente, como é que se faz um bom abrigo com uma manta isotérmica, e isso é um dos problemas, literalmente, que nós temos que perceber. E estamos a falar, eu a sofrer o acidente, estamos a falar de num grupo de praticantes, um colega sofrer um acidente, é considerarmos isto. A hipotermia é extremamente um fator muito importante, tem que ser lidado, que vai agravar lesões, seja elas quais for, e que rapidamente a hipotermia vai ser atingida pela nossa vítima. Se nós não tivermos a capacidade de criação de abrigo, criação de ponto quente, controle da temperatura, nós, de uma lesão que pode não ser compatível com a morte, passa a ser uma lesão que vai poder ser compatível com a morte. Isso é importante nós percebermos isso nesta área de socorro local remoto, que situações muito simples tornam-se gravíssimas no socorro local remoto. Depois, falar com a vítima, claramente acalmar a vítima, não enganar a vítima, não vale a pena, e quem é praticante sabe perfeitamente se tiver um acidente, eu sei perfeitamente se tiver um solitário e partir uma perna a meio dos picos da Europa a fazer a travessia das cordilheiras dos picos da Europa, e se partir uma perna, eu sei perfeitamente quais são as minhas situações de risco, ou qual é a minha situação que estou envolvido. Nós não devemos enganar as nossas vítimas, nós não devemos enganar os nossos companheiros de atividades, nós não devemos enganar-nos a nós próprios numa situação de socorro local remoto. Mas claramente, se nós estivermos a prestar socorro, nós devemos diminuir a ansiedade, nós devemos confortar a vítima, explicar tudo o que está a acontecer, explicar tudo o que nós estamos a fazer para resolvermos a situação e, acima de tudo, mostrarmos que estamos envolvidos na situação para tentar resolver a situação. Depois, nesta parte do problema emocional e psicológico, eu acho que tudo vai ser reduzido, ou o problema psicológico e emocional vai ser reduzido, se nós estivermos treinados para resolvermos as situações, se nós estivermos treinados para o improviso, se nós sabermos perfeitamente o que é que nós temos à nossa frente numa vítima, seja ela lesionada, seja ela com alguma situação clínica de doença súbita. Se nós já tivermos algum tipo de conhecimento, vai ser muito mais fácil lidar e resolver o problema, ou se não resolver, pelo menos estabilizar, conseguir pedir ajuda para que alguém chegue a esse local e consiga literalmente resolver o problema. O improviso, para mim, é arma, ok? Eu continuo a dizer, como membro de equipa de salvamento, eu normalmente vou para o local
extremamente equipado, mas na realidade eu, quando estou em atividade, tento fazer na base do improviso e tirar tudo. Ok? Nós, durante as formações da SLR, nós tiramos tudo. Nós obrigámos a 4 itens, onde são aqueles 4 itens de sobrevivência que toda a gente os conhece, desde a faca, e não utilizo muito o paracorde, utilizo muito este conceito de duct tape, e acho que cada vez mais o pessoal também começou a utilizar um bocadinho o conceito de duct tape. Não é que o paracorde eu não consiga fazer tudo que faço com a duct tape, mas a duct tape em algumas situações é mais rápida na sua utilização e consegue meter aqui algumas soluções mais viáveis, digamos, em termos da parte do socorro, é das coisas que eu mais utilizo. Por isso, é itens que eu considero essenciais, faca, duct tape e mais outros que vamos falar mais à frente, mas que são levados para este conceito. Vocês aqui nestas são 3 imagens banais, que são situações que se pode utilizar e que estamos a falar no mínimo. Temos ali uma colchonete ou uma esteira, como é conhecida em alguns sítios, cordino, a fazer uma imobilização de uma perna, de uma fratura ali da zona de prónio tíbia, independentemente. Temos ali do vosso lado direito, penso eu, uma tala de tração, um conceito bastante interessante para aliviar a dor em termos de uma fratura. É uma das coisas que está aprovado em situações do manual de socorro local remoto americano, é das coisas que mais consegue tirar a dor ou complementar a imobilização, digamos, para não ter dor, e é uma das coisas que é fantástica, acreditem, porque já em termos de pré-hospitalar utilizou-se durante anos a tal tração, depois houve aqui alguns paradigmas que foram criados, tirou-se das ambulâncias o conceito da tal tração, e eu sou um grande apoiante da tal atração, porque na Inglaterra nós utilizávamos isto como padrão, e acreditem que sempre que eu vi uma tal atração colocada numa vítima, eu vi alívio de dor na sua cara. Por isso, para mim, continua a ser uma das coisas mais importantes em termos de, principalmente, imobilizações de ossos longos. Depois ali a meio temos um transporte, porque é isso que na realidade é o que complica, continuo a dizer, qualquer vítima em socorro local remoto que tenha capacidade por andar por seu pé, excelente, porque eu não considero que seja uma grande dificuldade. Passando para a segunda vítima, ou a segunda opção de vítima, é aquela que não consegue totalmente andar sem auxiliares, eu faço uma muleta, ok? Se ela não conseguir, porque tem uma lesão num tornozelo, uma coisa mínima, eu não vou carregá-la, vou optar sempre pela solução dela andar pelo seu pé e eu fazer-lhe umas muletas de apoio. Depois passo para a solução de transportá-la literalmente sentado, e só para o último é que vou transportá-la literalmente deitado. E depois no deitado eu tenho aqui sempre duas situações, que é um não risco de lesão cervical, eu posso transportá-la deitada numa maca, como vocês estão a ver aí, mas quando eu passo para risco de lesão cervical já tenho que improvisar algo que seja mais nivelado, mais estabilizado, porque na realidade tenho que cumprir os critérios normais da emergência médica ou do socorro ou do pré-hospitalar, como vocês quiserem literalmente usar o termo. Por isso, a capacidade de improviso e conhecer algumas das técnicas para mim são extremamente importantes. E perceber nos meus recursos, porque assim, eu posso passar por uma solução de fazer uma maca com casacos, sim, existem soluções de macas com casacos, mas eu tenho que perceber, por exemplo, se eu estiver a praticar numa zona de montanha, eu se tiver que usar o casacos de 2, 3 colegas para fazer a maca, eu vou estar exposto aos elementos da natureza, não é? Eu não vou dar o meu casaco para fazer a maca. Se tiver um tarpe, uma lona, perfeito, utilizo uma maca com a lona. Eu tenho que perceber é que o que é que eu posso usar, e a tal situação de ter várias soluções, mas soluções treinadas, independentemente dos ambientes. Eu não posso dizer, eu vou utilizar sempre o tarpe. Há atividades que eu não levo tarpe, eu não levo lona. Eu vou utilizar sempre corda. Não, há situações que eu não levo corda. Há atividades que eu não levo corda, ok? Eu vou utilizar casacos? Sim, se eu estiver aqui a praticar agora, neste momento, no verão, embora hoje está frio aqui na zona da Serra do Marão, mas claramente conseguia perfeitamente aguentar e dar o meu casaco para fazer aqui uma maca de casacos. Mas se calhar se estivermos no inverno eu não vou dar o meu casaco, porque lá, tal como a gente aprende nos aviões, quando eles estão em situações de emergência, nós colocamos primeiro a máscara a nossa ou depois colocamos nas crianças, porque só nós, estando em condições, é que podemos ajudar as crianças. Numa situação de sobrevivência é a mesma coisa, não vou me colocar exposto ao risco, porque eu não vou conseguir ajudar a minha vítima se eu ficar ferido ou incapacitado. E a ideia é um bocadinho essa. Eu não tenho que me expor ao mesmo risco que a minha vítima está, eu não tenho que me colocar numa situação limite
porque se eu me colocar numa situação limite, eu não tenho uma vítima lá, passo a ter eu como vítima e a minha vítima. Por isso é um problema, literalmente, em termos dessa ideia, quando nós pensamos que nos vamos colocar em risco para ajudar a minha vítima. Não é solução, ok? Às vezes, eu continuo a dizer, as decisões difíceis têm que ser tomadas e às vezes mais vale não procedermos ao salvamento ou socorro, como vocês quiserem chamar, tentar ir buscar ajuda e trazer uma ajuda que possa mesmo fazer diferença e não nos colocarmos as duas pessoas em risco, se estivermos a falar de duas ou mais pessoas neste caso. Por isso é importante nós vermos isto. Depois, o conceito interessante que nós temos que pensar, eu estava aqui a olhar para a hora, mas o Paulo de certeza que já era uma hora. Quando Paulo, tempo estás tem, à Paulo? vontade, estás à vontade. Ok, depois, o conceito de ajuda em socorro e local remoto. Vamos falar aqui de mitologias, de países, de situações. Eu sei perfeitamente que se eu estiver a praticar atividades em França, em Espanha, em Inglaterra, em alguns países, já têm metodologias de salvamento ou protocolos de salvamento pré-criados. Em Portugal nós não temos, desculpem dizer isto, e eu continuo a dizer, eu treino equipas de norte a sul do país de salvamento, eu sei quais é que são as metodologias, desde o Algarve até aqui ao Minho, conheço-as todas as equipas de salvamento, ok? Conheço as pessoas pelo nome, sei perfeitamente o que é que são equipas de salvamento, por isso não venham, e desculpem de ser irónico, mas não venham com tretas dizer que se faz isto, que se faz aquilo, porque eu conheço todos o pessoal das equipas de salvamento, e todos eles me conhecem a mim. É uma ideia errada que nós temos um protocolo criado de salvamento em Portugal, nós não temos, nós temos soluções que são um bocadinho que se falou já em outras coisas, a capacidade de improviso que nós temos, ok? Nós temos as entidades de socorro principal em Portugal, dividida no pré-hospitalar, no INEM, ok? E na área dos bombeiros, a parte do salvamento, digamos. Mas na realidade nós não temos, por exemplo, quem é que faz o salvamento na Serra do Marão? Depende da vertente que nós estamos. Ok, depende se nós estamos para a vertente do Porto, depende se nós estamos para a vertente de Vila Real, se estamos para a vertente de Viseu. Sei perfeitamente como é que funciona aqui as coisas. Mas, na realidade, o que é que nós temos como protocolo? Ok? Eu sou praticante, vamos colocar-me, sair fora da equipa de salvamento, eu sou praticante de atividades, vou eu, e estou a ver a fotografia do Henrique, vou dizer o Henrique, não interessa, o Henrique vai comigo praticar atividades, o Henrique vai comigo praticar uma atividade, vamos os dois fazer uma atividade de camping, com a água, que ele gosta muito da água, em uma zona de um curso de água, são atividade. E um de nós, infelizmente, porque algo correu mal, tem uma queda, tem uma fratura, ok? E estamos num sítio onde, literalmente, quando temos uma fratura, por exemplo, uma situação mais agreste, uma fratura exposta, temos ali um problema muito, muito complicado. Ele vai ao telemóvel ali, rede, népia. Não há rede, não consegue, ok? O que é que ele vai tentar fazer? Eu, se estiver consciente, vou tentar também ajudar a mim próprio. Se ele estiver consciente, também vai literalmente tentar-me ajudar, mas nós temos literalmente que pedir ajuda, ok? Porque é uma situação agreste, provavelmente eu vou ter grande dificuldade, mesmo que ele tenha a capacidade, e de certeza que vai ter de imobilizar a perna, fazer todo o controle e essas coisas todas, mas como é que eu consigo, numa zona agreste, vamos falar assim, socorro e carro moto, onde fizemos uma caminhada ali de 5, 6 horas a pé, para sairmos do meio urbano e irmos para o meio rural ou de montanha que a gente gosta, e eu preciso pedir ajuda. Como é que eu peço essa ajuda? Não consegui, rede telemóvel. Vamos tentar chegar a uma zona de rede? Sim, perfeito, ok? Normalmente tentamos subir a um ponto mais alto, tentar ir mais próximo de uma zona urbana, porque é onde é que existe, teoricamente, os repetidores, e vamos literalmente conseguir a chamada. Ok, consegui a chamada, perfeito. Consegui a chamada para quem? Serviço 112. 112 vai haver feridos, vai passar para o Serviço de Emergência Médica, neste caso, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes do CODU, do INEM. Ok, temos aqui uma situação que é, chegamos já a alguém, perfeito. E agora, onde é que eu estou? Ok, temos ruas. Primeiro, só para vocês perceberem, um Centro de Orientação de Doentes Urgentes precisa de uma freguesia para dados pais de meios. Ok, isto é a referência da base de dados de emergência médica, é freguesia. Eu não faço a mínima, maior parte dos sítios que eu pratico atividades, eu conheço muito bem Portugal, mas eu não faço a mínima ideia das freguesias, ok? Vou tentar dizer, olha, estou na Serra de Marão, olha, mas está na Serra de Marão, Distrito do Porto, Distrito de Viseu ou Distrito de Vila Real? Olha, desculpe lá, mas eu acho que deve estar para Vila Real. E agora, qual é o problema? Olha, e como é que se vai para aí? Dê-me uma referência do local. Claro que nós sabemos perfeitamente que isto era um sistema de coordenadas, ok? Eu agora faço a pergunta para esse lado e podem pôr aí opiniões depois nos comentários, nas perguntas finais. Eu dou a georreferenciação da Nextou e eles vão chegar lá.
digo-vos já que a maior parte das entidades de socorro não têm informação de georreferenciação, ok? Não sabem quais é que são os sistemas de coordenadas, são graus, minutos, segundos, decimais, UTMs. Esqueçam, pessoal, eu sei isso, é um dos últimos pontos que eu tenho andado a insistir nas formações, mas a maior parte do pessoal não sabe. Não sabe quem pede ajuda, vamos dizer que não é uma panóplia muito grande, porque a maior parte do pessoal hoje em dia que pratica atividades já começa a saber o que é que são os sistemas de georreferenciação, os sistemas SIG, vamos falar assim, mas também não sabe quem vai ajudar. E esse é um grande problema, temos 2 desencontros aqui. Há uns anos atrás, eu lembro perfeitamente de uma situação que se passou na Serra da Freita, que foi publicitada na televisão, que era um grupo de praticantes de caiaque que ficou encurralado no rio e que, teoricamente, as notícias diziam tão fácil quanto isto. Praticantes estrangeiros de caiaque ficaram encurralados no rio, mandaram a georreferenciação, mas estão perdidos. Mas, senhores, quem manda a georreferenciação não está perdido. Pode estar perdido quem anda à procura deles. Mas quem mandou a georreferenciação não está perdido. Se mandou uma georreferenciação, sabe perfeitamente onde é que está. Quem vai à procura é que tem que conseguir perceber qual é a georreferenciação que lhes foi dada. E este é um dos problemas da ajuda em socorro local remoto. Nós ainda não temos uma padronização. Isto na forma de pedir ajuda a quem está em local remoto e também quem vem ajudar chegar ao go-to, como a gente costuma definir, da situação. Já não estou a colocar, depois de chegar à vítima, as hipóteses de extração e o treino de extração. Nos cursos de socorro local remoto para equipas de salvamento, nós temos investido em fazer cerca de 1,5 km de maca, exatamente como vocês estão a ver nessa imagem, de terreno difícil. Okay? Nós fazemos isso. Uma das exigências que eu faço é, durante a parte do exercício final do curso, as equipas somente terem a capacidade de transportar um indivíduo em maca no mínimo de 1,5 km. Eu posso-vos dizer que eu tenho grandes dificuldades que eles consigam completar 1,5 km. Não estamos a falar de 2, não estamos a falar de 3, não estamos a falar de 5, 7 e 8, que muitas vezes nós estamos isolados no mato. Okay? Estamos a falar de 1,5 km. E muitas das vezes o curso é muito atrasado por a incapacidade do pessoal que faz salvamento conseguir fazer 1,5 km de terreno difícil e maca. Porque nós temos que perceber, quando nós fazemos um terreno literalmente para ir fazer bushcraft, que se calhar é o mais natura da coisa, nós até escolhemos terrenos difíceis de acesso. Nós próprios, na progressão, só com a mochila, temos grande dificuldade de acesso. Agora imaginem tirar uma vítima de lá. Ai, chamamos os helicópteros em Portugal, mas senhores, não é bem assim. Condições meteorológicas adversas, não há teto para voar dos meios aéreos. Depois temos outras políticas em termos de economia, digamos, que às vezes não é assim tão fácil levantar um meio aéreo. Agora estamos com uma solução bem melhor, porque estávamos com um problema, porque só tínhamos um meio aéreo pesado, como vocês sabiam que era o Merlin, da Força Aérea. Neste momento temos o Squala, já um meio mais dinâmico e consegue encaixar-se em zonas de montanha, mas mesmo assim, às vezes não é assim tão viável quanto isso. Mas tudo isto precisa de haver teto, visibilidade, okay? Precisa de haver várias condições e depois ser aprovado em termos de comando distrital a utilização do meio aéreo. Por isso, tudo isto tem que ser ponderado numa situação de socorro local remoto. Tudo isto tem que ser pensado, que muitas vezes a solução, e eu tenho investido muito nessa ideia, é chegar a equipa de salvamento até à vítima, permanecer, porque normalmente o que é que acontece? Essas situações acontecem durante a atividade. O pedir socorro, o conseguir que as equipas de socorro cheguem ao local, nós entramos no período da noite. E ontem um dos colegas brasileiros falou muito nisso. Não pensem que a floresta em salvamento ou em socorro local remoto durante o dia é a mesma coisa que à noite. E podem ter as 2 lanternas, como é muito importante, eu tenho a frontal de cabeça, o apoio da iluminação. Os senhores esqueçam. Fazer percursos transportando vítimas em noturno é coisa que eu não aconselho, à exceção do life saving. À exceção do life saving. O que quer dizer que mais vale permanecer no local, criar tudo o que é de sobrevivência, a criação de conforto à vítima, abrigo, hidratação, tudo que nós conhecemos de sobrevivência, e durante o dia, nascer do sol, conseguirmos fazer a tal extração da vítima. Isso é que deve ser sempre ponderado. Mas isto é tal coisa, nós temos que ter toda esta noção e percebemos literalmente, ok, mas não há assim tantas situações quanto essas. Eu costumo dizer, eu posso andar a minha vida toda a treinar para uma situação, mas essa situação se calhar vai ser a mais difícil e se calhar a que eu não treinei. Okay? Se calhar passou-me ao lado desse treino específico. Porque infelizmente as situações difíceis acontecem e se nós formos a ver, cada vez mais há mais praticantes, cada vez mais há a probabilidade destas situações acontecer. Por isso,
é preciso nós termos noção desta situação e especificamente o local remoto é ali ao lado, ok? Na serra, para o pessoal aí mais do sul, nas serras aí de Monte Junto, seja como for, na Serra da Rábida, seja como for, ou aqui mais para cima para o norte, seja Estrela, Gerês, Marão, qualquer desses sítios pode rapidamente se tornar no local remoto. Por isso, eu vou pôr aqui estes pontos de referência para as equipas de salvamento, pouco preparadas e pouco treinadas em local remoto, sem dúvida nenhuma. 5 minutos. Sem dúvida nenhuma, pouco preparadas, pouco treinadas em local remoto, pouco equipadas. Infelizmente eu ainda vejo pessoal dos bombeiros a entrar na Serra do Gerês, a entrar na Serra do Marão, a entrar na Serra da Estrela, equipados com equipamento de combate a incêndios urbanos ou florestais. Mas senhores, eu nunca ia com equipamento, eu tenho bom equipamento florestal e urbano dos bombeiros, mas eu não vou praticar atividades dessa área com esse equipamento. É pesado, encharca, torna-se difícil a progressão, não tem qualidade nenhuma para aquele tipo de ambiente. Não são conhecedoras do ambiente remoto, ok? A maior parte das equipas somente não são conhecedoras do ambiente remoto. E não são formadas para buscas e para os sistemas de informação geográfica, ok? Essa é uma das partes, infelizmente, que acontece, por isso não contem com uma solução. Às vezes, infelizmente, a solução pode vir a ser um problema. Depois, Francisco, diz-me. 3 minutos. Ok, Paulo, obrigado. Por isso, a ter em conta, e que é extremamente importante, a capacidade de socorro básico, a praticantes, todo tipo de praticantes, seja eles praticantes, como estávamos a falar, de atividades de ar livre, seja eles praticantes de atividades desportivas em ar livre, a capacidade de se localizarem e pedirem ajuda, ok? A capacidade técnica de sobrevivência, que eu acho que é aqui que nós podemos pegar para as outras todas, porque a capacidade técnica de sobrevivência diz-nos a capacidade de socorro básico, diz-nos a capacidade de pedir ajuda, saber se georreferenciar e saber fazer a sua sinalização para a ajuda e lidar com a parte da capacidade psicológica. Por isso, literalmente, saber psicologicamente lidar com estas situações de stress, treinar estas situações de stress. Por isso, Paulo, excelente tempo, diz lá, melhor que ninguém. Estás lá. Só interromper. Desliga só aí. Sim. Não ficares aqui a imagem. Já está. Francisco, muito obrigado aí pela tua partilha, excelente, uma excelente partilha. E deixa então aí ao público que está aqui, portanto, no Zoom, já temos aí alguém com a mão levantada. E também quem está a ver-nos no YouTube, alguma questão já sabem, superchat, e eu coloco aqui a questão ao Francisco. Vou dar então a palavra aí ao Henrique, que quer te colocar alguma questão. Henrique, estás sem micro. Desculpa, mas estás sem micro. Por definição, isto fica sem micro. Ora, viva Francisco. Parabéns, fantástico, adorei e revi-me em algumas situações que tu disseste. Eu queria só reforçar duas coisas que tu disseste. A tela de tração já me puseram na fratura do fémur e de facto aquilo separa os ossos e deixa de esmagar os nossos tecidos com os ossos. É fantástico, é uma forma fantástica de transportar o doente de forma estabilizada. Só não sei como é que no campo fazemos um aro para meter ao lado da virilha, para tracionar a perna, mas tu irás-me dizer. Outra questão, o mindset do socorrista. Eu tive um episódio quando caí de kite num pardão e parti vários ossos. O médico do INEM que chegou lá estava impróprio, a gritar, tramal e morfina já, como é que vamos levantar dali o homem? Passou-me um stress tão grande, eu tinha desmaiado por 45 minutos. E quando acordei, pedi ao pescador uma corda e uma tábua para imobilizar o membro superior. Ele mandou-me estar quieto e ter juízo na cabeça, pois com certeza não tenho juízo. Mas depois de chegar à ambulância, o stress do médico do INEM, que eu andei à procura dele, era de Setúbal, era tão grande, e passou para mim um stress. Eu tinha desmaiado e não tinha dor nenhuma. Eu puxei os meus membros e os direitos fiz. Tentei pôr o mais linear possível. Pronto, era destas coisas que eu queria falar. O socorrista não pode passar nunca nenhum stress para o sinistrado. E às vezes estas coisas acontecem por falta de formação e por falta de experiência.
Era só sobre isto que eu queria falar e parabéns, fantástico. Gostava que as coisas fossem mais organizadas, porque de facto eu já fui socorrido 3 vezes e o resto não interessa. Pronto. Francisco, ouviste tudo? Ouvi perfeitamente. Em relação à tal atração, é a coisa mais simples. É preciso, literalmente, uma das coisas que mais nós levamos para campo, que é a faca, e madeira, como eu costumo dizer, a madeira. A única coisa que se faz é, eu vou utilizar aqui o bastão, mas pronto, abre-se a meio, ou melhor, primeiro coloca-se duct tape aqui, porque depois vai-se abrir a meio para ele não escanar por completo, ok? A vara, estamos a falar a vara que fica na parte interior da perna, vai-se abrir e atravessa-se outro bocadinho de madeira aqui em cima, fazendo tipo uma muleta. Reveste-se, ok? Para não magoar, pode-se pôr um pedaço de tecido e vai ser o que vai literalmente encostar a nossa fica virilha. Na virilha. Ok, certíssimo. Faz um apoio à virilha. Eu quando fiz, como fizeram já, é uma tala feita, pré-feita, tem ali um quetezinho que aperta-se. Exatamente, aquilo, acolchoavam o ferro na virilha e depois tracionavam o membro inferior. O conceito feito com esta tal atração de madeira é exatamente o mesmo conceito, simplesmente estamos a utilizar material improvisado da natureza, tão fácil quanto Francisco, só para tu perceberes, é assim, eu fui evacuado para Coimbra, estava a chover imenso e não havia condições para me evacuar de outra forma, foi muito tempo, não senti uma única dor, e o meu pai ortopedista, quando me apanhou em Coimbra, estava de serviço e pôs a mão na minha perna, e foi a primeira dor que eu tive, porque quando estou em choque não tive nenhuma dor, também queria dizer isso. Os topos ósseos vão estar ali na parte muscular, artérias, tendões, a fazer lacerações. Se nós fazemos a separação dos topos ósseos, exatamente, não vai haver tendência de estar acabou ali a dor. fazer. Acabou a dor. O conceito já tem imensos anos, o conceito tem imensos anos, é só simplesmente pegarmos no conceito e transpormos para situações que, na realidade, esse conceito faz a diferença, porque uma coisa é eu ter um atropelamento na via pública, estou a 15 minutos do hospital, essa dor não vai fazer diferença, mas quando nós falamos que estamos a 2, 3, 4 horas do 3 hospital, horas já começa a dor. Essa dor já é incompatível mesmo. Eu já fiz a redução de fraturas, alguns sinistrados na estrada, imediatamente, porque nos primeiros 5 minutos ou 1 hora não sentem nada. Exatamente, não sentem. Exatamente. Outra coisa, o mindset socorrista. Mindset socorrista. Eu continuo a dizer, eu vou falar um bocadinho, porque muita gente me diz que eu no pré-hospitalar sempre me diziam que eu era um bocadinho frio demais. Mas tem que ser. Eu digo isso, mas tentar perceber. E infelizmente na minha vida toda, eu posso dizer, porque estou tranquilo de dizer isso, eu infelizmente fiz suporte básico de vida ao meu pai e desfibrilhei o meu pai, por isso eu estou completamente à vontade para falar destas coisas. Agora, há uma coisa clara. Nós temos que perceber, no momento que nós nos envolvemos com a vítima, é no momento que nós perdemos a capacidade de lidar com a vítima, por muito difícil que nos seja. E eu continuo a dizer, no momento que, quando foi o meu falecido pai, que infelizmente foi declarado o óbito, eu aí parei, bloqueei e, como qualquer humano normal, tive a quebra. Mas no momento que estava a fazer os atos de socorro, eu fui o socorrista e não uma psicóloga que me disse isso há pouco tempo. Naquele momento estavas a ser o socorrista ou estavas a ser o filho? E eu disse, não, naquele momento estava a ser o socorrista, eu passei a ser o filho depois daquilo. E no socorro é um bocadinho isso, o mindset tem que ser um bocadinho essa. Estamos ali com o objetivo de socorrer, de providenciar os melhores cuidados possível à nossa vítima, e não estamos ali com o objetivo de sentir a dor da vítima. Okay? No momento que nós começamos a sentir a dor da vítima, é no momento que nós perdemos a capacidade de lidar com a nossa vítima. Agora, claro que mesmo isso tem que ser trabalhado. Ontem, o colega espanhol, salvo era espanhol, não era o Paulo, o colega que estava a falar da parte da psicologia era espanhol, não era? Desculpa estar a dizer isto como erro, mas acho que sim. Estava a falar um bocadinho disso. A psicologia neste tipo de situações de stress tem que ser trabalhada, tem que ser moldada, tem que ser recorrida. E eu sei que não é fácil, porque temos de estar expostos a situações para saber se sabemos lidar com elas. E eu costumo dizer isso, eu posso treinar o melhor socorrista do mundo e ele na sala de aula ser o gajo mais fenomenal. E se calhar quando for trabalhar para a ambulância vai ser um gajo péssimo. E posso ter o pior socorrista do mundo na sala de aula e quando for para a rua vai ser o melhor socorrista que eu tenho. Sei perfeitamente o que estás a dizer. Não tenho controle sobre isso. Não é algo que é muito difícil. É tal e qual como quem tem as melhores notas para ir para o curso de medicina muitas vezes não sabe lidar com o doente. Nem ver sangue, nem ver nada. Exato. É mesmo isso, não há nada. Agora, claro que quanto mais situações tu te envolveres, quanto mais treino, mais à vontade e perceber, ok, isto eu sei o que é que se trata, não é assim tão grave quanto isso, eu sei lidar com isto,
vai ajudar no mindsetting. Francisco, Agora, quando eu não estou à vontade, não. Nem sequer me perguntaram como é que eu me sentia. E esse é um problema. Eu sempre fui um grande crítico de não falarem com as nossas vítimas. Eu cheguei a estar na ambulância com estagiários e deixar-os trabalhar, porque esse é um objetivo, e chegar a um ponto, a meio de transporte, dizer: olha, mas tu não falas com a vítima, tu não lidas com a vítima, mas tu não sabes quem é que está aí, não tens... Opá, falem de futebol, falem de que for, vejam o que é, se é uma senhora com idade, falem dos netos, tentem arranjar aqui um discurso, porque é uma das formas que eu tenho de avaliar a minha vítima, é perceber a consciência dela, se está orientada, se está bem oxigenada, e se aliviar-lhe a dor, distrair a dor. Eu disse ao senhor do INEM, eu tenho uma fotografia, está o senhor ajoelhado ao meu nível, e estava-lhe a explicar como é que eu iria sair do buraco. É que eu tive que resolver as coisas lá. Como é que levamos dali o homem? E eu digo, vocês estão a ver o meu arnês, o senhor queria com a mão enrolar os 4 linhas do kitesurf e rasgar as linhas. São linhas que aguentam 400 kg cada uma. Exatamente, não vai conseguir. E eu disse, não é assim, deixe. E eu tive todo partido com 6 fraturas, tive de tratar, eu não tinha uma única dor. E tu podes falar um bocadinho sobre isso. O choque inicial... desliga os interruptores todos e nós não sentimos nada. E depois tive que dizer ao homem, agarre-me no arnês, está a ver este aqui de ferro, levanta-me e eu vou direitinho para cima da tábua. Foi as palavras que eu usei. Henrique, eu vou-te dizer, e isto é para todos, nós temos das melhores, em termos de emergência médica, nós temos melhores sistemas mundiais, ok? Nós somos dos poucos países que põe médico e enfermeiro na rua, sem dúvida nenhuma, nós temos melhores sistemas e, não há melhor, mas depois nós perdemos, e nos últimos tempos eu e um colega meu que é enfermeiro e que também faz VMER, e por acaso até está aqui para cima comigo, nós temos estado a bater um bocadinho nisso, nas práticas envolvendo as situações reais desta área, porque é isso que está a faltar. Temos bons profissionais com bom conhecimento clínico, ok? Mas depois não temos esse profissional a fazer a área do salvamento no local, a área de salvamento a colocar, ok? A área de salvamento no local. Francisco e Henrique, a conversa está boa, temos só aqui mais uma questão rápida, para depois entrarmos no próximo palestrante. Que é o Meira, que disse, visto que a capacidade de improviso é muito importante na tua área, que objeto mais fora da caixa já usaste no salvamento? E pá, tinha que ser o Meira, não havia hipótese, tinha que ser mesmo o Meira. Objeto mais fora da caixa, deixa-me tentar ver. Opa, eu já utilizei tanta coisa no salvamento, já meti tanta coisa que nem sequer enquadra, mas eu vou-vos dizer, as coisas mais fantásticas que eu tenho dentro dos meus copos, que dá para muitas coisas, e se calhar vocês não têm valor nenhum, e é uma das coisas que a minha mulher às vezes fica um bocado chateada, eu vou roubar-lhe o armário, é isto, está cortado a meio, mas isto é película alimentar, ok? Isto é película alimentar e é das coisas mais fantásticas em socorro, ok? E eu posso dizer que nossos kits todos de salvamento têm este rolo em tamanho normal e eu cortei este a meio para caber no meu kit de primeiros socorros e é das coisas que eu faço controle de queimaduras, no fundo faço isolamento para queimaduras, ok? Faço controle de hemorragias abundantes, faço, se tiver necessidade, uma válvula torácica, ok? É das coisas que é na nossa cozinha, está na nossa cozinha, no armário da cozinha lá em casa, e é das coisas que eu mais utilizo, não é aquela fora da caixa, não estou a ouvir assim nenhuma, assim mesmo fora da caixa que tenho utilizado, mas já utilizei algumas coisas, mas na realidade está aqui. Já utilizei, olha, muita gente conhece o cano do extintor de CO2, aquele CO2 mais comprido, de 6 kg, para imobilizar uma perna numa fratura, já utilizei isso. Já utilizei aquela parte dos barramentos elétricos, a calha plástica dos barramentos elétricos, já utilizei para fazer uma imobilização numa nacelle em cima de um aerogerador, já utilizei, por isso estão a ver... Há uma panóplia de coisas que posso utilizar, mas este é aquilo que eu mais utilizo e já não considero é o melhor, eu considero indispensável para mim. É isto. Película alimentar, tão fácil quanto isso. Muito bom. Francisco, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, por teres aceito aqui o nosso convite de estar presente e trazeres estas informações e este conhecimento tão útil. Agradeço-te imenso a tua presença e até uma próxima, podes ficar por aí se quiseres. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço, continuação a todos.